Gente, uma boa tarde para todas e todos aqui da mesa. É um prazer estar participando. Eu gostaria muito de estar presencialmente em Campo Grande, mas eu sou daqueles professores que trabalham 60 horas, né? E a minha única tarde livre, né, que seria a hora atividade, né, estou aqui apresentando para vocês. Mas é gratificante, né? É um espaço assim também para a gente pensar, e isso também me faz muito bem. Eu sou de Santa Catarina, né? Estou aqui em Navegantes, moro bem pertinho do Beto Carreiro, por sinal, e sou mestrando do Profilo da UFPR, né? Qualifiquei faz 2 semanas, e a previsão de defender a dissertação é em novembro, tá? E o que eu vou apresentar aqui para vocês não é a minha pesquisa de mestrado, e eu já vou fazer até um adendo sobre isso. Deixa eu colocar aqui o cronômetro para me organizar. Não, eu vou fazer uma defesa, porque quando teve a Ampof no ano passado, eu meio que já apresentei a minha pesquisa. E assim, para não ficar uma coisa duplicada, eu pensei assim, eu vou fazer um relato de experiência, né, já que é uma pesquisa voltada, né, e nós temos aí vários profissionais, principalmente da educação básica. Eu pensei em abordar uma temática científica diante de um relato de experiência que eu tive, né, como professor na sala de aula. Então, que seja também um ponto aí para futuras outras pesquisas, né? Então, eu dei o título, né, O Amor e a Filosofia em Sala de Aula, o Banquete e as Cartas de Abelardo e Heloísa. Deixa eu só aqui. Então, vamos lá, deixa eu passando aqui. Nós que trabalhamos aí com jovens, adolescentes, eu trabalho desde a educação infantil com o ensino religioso até o ensino médio, então tem aí um grande paradoxo na minha vida. Tem dias de manhã estou com o ensino médio, à tarde eu estou com o pré-1, então é um contraste muito grande. Mas nós que trabalhamos principalmente com jovens e adolescentes, a gente lida muito com a questão dos enamoramentos, né? Paixões, amores, problemas de relacionamento, isso é muito comum, né? É um tema que para os jovens é muito caro. Então, quando nós estamos trabalhando com eles, né, é um tema ali que está fervilhando diariamente. Então, a gente requer muita atenção, tá? E muita formação nesse sentido. E diversos pensadores nos ajudaram a trabalhar o tema. A gente chama, né, poderia chamar de uma filosofia do amor, né? É um tema até não entra dentro da ética, ontologia, mas não tão nos campos acadêmicos. É muito raro a gente ouvir falar de uma filosofia do amor. Mas nós temos aí um bom número, né, um bom grupo de pensadores, né, Platão, Aristóteles, Agostinho, o Tomás de Aquino, Spinoza, o Schopenhauer, o Kierkegaard, que é o que eu faço a minha dissertação, né? Ele tem né, as obras do amor, o Erich Fromm, né, Luc Ferry, tem vários outros aí, né, que trabalham a questão do amor, o Nietzsche, né? Até eu quero aproveitar, para quem gosta, é um livro muito divertido, e eu já li ele se chama Os Grandes Filósofos que Fracassaram no Amor. Porque quando a gente ouve falar de filosofia e amor, a gente pensa assim, mas peraí, os filósofos, a maioria falam de amor, mas eles foram fracassados, né? No amor, né? E o Nietzsche falava do amor, mas não deu certo no amor e não sei o quê. Então é um livro muito divertido, né? Os Grandes Filósofos Fracassaram no Amor. E claro, ele é um livro assim, de cunho histórico, mas ele também pega textos que pegam vários filósofos que falavam do amor e suas vidas pessoais, o que eles deram certo, deram errado. Então ele é bem divertido para trabalhar essa ideia do amor. Os adolescentes gostam muito, né? Porque na verdade
a gente diz, né, que a história é a fofoca do passado, né? Então eles gostam de saber as fofocas, principalmente da vida, né, pessoal dos nossos pensadores. Então é um tema aí que dá para também brincar um pouquinho. Então é algo assim que não se esgota, né? Trabalhar o amor no ensino de filosofia não se esgota, né? É um tema que pode ter excelentes resultados, tá? Excelentes resultados. Depois eu vou abordar com vocês duas intervenções que eu fiz em sala de aula sobre o assunto, e isso rende, né? Rende muito bem falar sobre isso. Tá? Muito bem. Quando eu resolvi falar de amor em sala de aula, é óbvio que a primeira... a gente está trabalhando dentro dos conteúdos ali, dos parâmetros curriculares e, né, aqui em Santa Catarina, né, no currículo do ensino médio, né, da BNCC, nós nos deparamos aí dentro da história da filosofia com Platão. Né? Tem o Simpósio, né, conhecido como Banquete, mas também tem o Fedro, que é outro livro dele também, que fala sobre o amor. Claro que o Banquete é o mais conhecido, tá? Ele, inclusive, abre um leque, assim, de interpretações muito amplo e até distorções sobre ele, né? Quando o pessoal brinca, o banquete, então eles iam lá encher a cara e tal, mas, na verdade, realmente era uma festa, né? Que ocorreu na casa de um poeta e onde figuras atenienses foram convidados, né? E principalmente o Sócrates, né? Que daquele jeito dele reverente vai fazendo as perguntas, as intervenções, questionando todo mundo. O Sócrates, inclusive, ele foi convidado posterior ali para o simpósio, né? Eles chamam o Sócrates, né, para ele vir, porque sabe que ele vai fazer a pergunta, e é um tema que trabalha, né, muitos aspectos, inclusive, né, aspectos da mitologia grega, que são muito conhecidos, né, com relação ao amor. Então, ali, trabalha a questão, né, do Eros, né, a gente sabe que na palavra, no grego, né, eles tinham o Eros, ágape e a filia, né, como termos relacionados ao amor. Cada um tem as suas peculiaridades, né, o ágape é muito encontrado na religião, né, na Bíblia, a filia, né, com relação ao companheirismo e tal, e o Eros, que tem toda a conotação, né, também da própria questão da intimidade, da sexualidade, que é trabalhada, e era o nome de uma divindade do período clássico. Então, eles vão discutindo, né, principalmente o amor como desejo do belo, que é um tema que vai aparecer no Fedro. O Fedro, inclusive, é um diálogo, né, que ele é chamado Fedro ou da beleza, né, e o Banquete trabalha também, são temas muito conexos. Inclusive, um dos temas que os meus alunos eles gostaram, porque eles gostaram muito da questão da escada do amor, aquela história que é contada, né, das pessoas que elas eram cortadas no meio e como se o amor fosse as almas gêmeas, né? Eles se identificam, claro, romantizam bastante nesse sentido. Muito bem. Como é que eu trabalhei esse tema com os alunos, né? Primeiro ano de ensino médio, eles estavam ambientando, foi bem ali no início do ano, estavam ambientando com relação à questão, né, de todo um processo de mudanças, né, eles estão pegando esse novo ensino médio, tem dias aí que, hoje, por exemplo, é um dia que nós tivemos 7 aulas de manhã, em vez de 6, né, a aula começou 7h30, terminou 1h15, a matriz estendida, então, eles também estão lidando com essas mudanças. É um contexto ainda pós-pandêmico, tá, temos que entender tudo isso. Ainda há uma geração toda aí que vai ser trabalhada, e como é que eu trabalhei essa questão desse tema com eles? Eu peguei ali eu tive uma ideia a partir dessa série chamada Saperial, que é a continuação da série Merli, tem na HBO, e que eles fizeram uma reprodução do Banquete, né? O último episódio fala sobre isso, né? Literalmente com comida e tal. Eles fizeram ali no espaço de apresentação da universidade, e eu tive a ideia de reproduzir com eles o Banquete. Então, o que eu fiz? Eles
tiveram acesso ao texto prévio, tá? Trechos, né? Eles têm 21, 22 disciplinas, os alunos, então não dá para exigir também, o novo ensino médio tem essas questões aí bem controversas, né? Então, trabalhei com eles textos, né, de trechos do banquete, mas eu disponibilizei para eles PDFs, para caso eles quisessem ler, e teve alguns alunos que leram outras partes, isso foi até legal, porque enriqueceu. Dei uma prévia para eles poderem se prepararem, e aí nós marcamos uma data para fazer o banquete, né? E aí eles poderiam vir caracterizados, né? É óbvio que eu fiz uma pequena chantagem com eles, assim, caso vierem caracterizados, ganhem um ponto na média e tal. Então, a grande maioria veio caracterizado, né? Tipo, somente, ainda mais que eram fantasias gregas, era bem tranquilo de fazer. Eles puderam trazer almofadas e tal, então foi um momento, assim, muito legal, muito descontraído, né? Aqui tem imagens, né? Eles me produziram material escrito, que aqueles pergaminhos ali que vocês estão observando, era um pergaminho que era para eles falar sobre o amor em Platão. Claro, fizemos toda uma discussão daquele termo do amor platônico, para eles não confundirem, né? Foi todo um momento que teve essa parte, assim, de pesquisa prévia, né? De eles lerem o texto, dos conceitos, e daí teve o momento do banquete, né? Que eles trouxeram sucos, frutas, né? Eu priorizei comidas, assim, naturais, para eles poderem ficar um dia assim relaxante, toalha, né? Então eu vejo que eles estão bem à vontade ali, né? Eles vieram, até eles, eu vejo que eles se dedicaram, assim, alguns se dedicaram bastante, ó, vejo ali, os meninos é mais fácil fazer, né? Pega um pano, enrola e tal. As meninas, né, fizeram penteado ali no cabelo e tal, aí tem algumas que foram, vamos se fantasiar de Afrodite, deuses gregos e tal, então houve uma dedicação. Eu penso que, mediante o que foi proposto, foi um sucesso, né? Inclusive foi um trabalho que na escola, como eles ficavam fantasiados, eles ficaram ali a manhã toda, né? Tipo, eles tinham outras aulas, mas eu até avisei os professores, não, gente, vai ter o banquete e tal, eu fiz uma artezinha no Canva, mandei no grupo da escola, só para os outros professores ficarem sabendo do que estava acontecendo, mas foi muito tranquilo, inclusive foi muito elogiado o trabalho, eu digo assim com toda a propriedade que foi um sucesso, né? Tanto na parte escrita, que eles produziram os pergaminhos, assim, né, dá para ver ali a dedicação. Essa é uma escola pública que nós temos aqui no centro, na cidade de Navegantes, é a maior escola do município. Eu fiz nos 3 períodos, né? À noite, como os alunos trabalham, né? Então, apenas eu relaxei, assim, um pouco as exigências e tal, né? Para eles, mas foi também bem tranquilo, assim, no sentido, vieram fantasiados, houve essa troca de ideia. E o dia do banquete mesmo, claro, daí eu fiz toda a motivação, né, eu ia fazendo perguntas com eles, porque eu também estava avaliando esse momento com eles, eu também estava fazendo questionamentos, para ver se também se eles, né, porque eles vão lá, copiam da internet, então não, se eles leram realmente o texto, eu ia fazendo intervenções, e é claro, né, que teve momentos assim que escapou o tema, né, não estava jamais falando do banquete do Platão, estava falando do amor em geral, e tudo bem, porque o objetivo era a gente discutir o amor, né? O banquete era a porta de entrada para a gente falar sobre isso, né? Então, eles estavam partilhando experiências dele, daí depois a gente voltava, daí eu ajudava eles a linkar com o texto, né, com o momento. Se eles, por exemplo, acreditavam, essa parte que foi falada, que aparece ali, né, que contam da alma gêmea, né, eles gostaram muito, então então eu questionava, então vocês acreditam que teve alma gêmea e tal, aí eles falavam das experiências dos pais deles, então foi um momento, assim, de muita abertura, eu consegui, inclusive, com eles, que eles se abrissem bastante nessa atividade. Então, foi um momento, assim, de discussão, né, teve o momento científico, pesquisa, eles produziram, e teve um momento de descontração, era para fazer realmente o banquete, era para ser um momento leve, né, para a gente falar de amor. Então, né, claro, teve momentos, assim, bem, também divertidos, engraçados, e tem um detalhe até,
que é bem, eu quero falar para vocês, é bem bonito. Vocês estão vendo na foto ali que aparece eu e os outros alunos, tem um menino que está do meu lado, ele é deficiente visual, assim, ele, na verdade, ele enxerga muito, muito, muito pouco, muito pouco. E ele tem uma monitora que fica com ele, né? E eu perguntei para ela, disse assim, ó, como é que ele lida com essa questão e tal, porque daí a gente fez tudo, ele veio fantasiado e tal. E aí foi legal, porque na hora eu expliquei do Homero para a professora, ele disse, não, prof, pode falar, não tem problema. Aí eu brinquei assim na hora ali, a gente, ó, nós temos aqui um convidado especial que é o Homero, e daí ele sabia que era para ele riu, inclusive ele gostou, né? Ele se sentiu incluído, por causa do Homero, que, né, as lendas gregas dizem que possivelmente, né, ele teria sido, né, cego, né? O Homero, ele contava as coisas, e o Matheus, que é esse aluno, ele se sentiu incluído, né? Eu fiquei um pouco receoso, ele disse, vai que ele vai achar a afirmação meio preconceituosa. Não, mas pelo contrário, ele se sentiu incluído, né? Que havia um poeta, né? Grego e tal, com deficiente visual, então até foi um momento muito bonito, né? E aí eu expliquei para a turma quem era o Homero e tal, e o Matheus concordou, gostou, né? E se sentiu incluído, e isso foi legal, ele ficou muito feliz de estar também nesse meio para não estar tão assim no vazio, já que ele tem muita dificuldade para ler. Ele não lê em braille, ele tem que ler numa letra bem, e ele coloca assim, né, bem ampliado, então eu tive que preparar também o texto para ele, mandar para a segunda professora, assim, né, de forma para ser ampliado, né, então também houve essa inclusão e ele ficou muito feliz. Muito bem, esse nós estamos falando aí do Banquete de Platão. Agora vamos falar do Abelardo de Heloísa, né? Que é uma história muito famosa da filosofia, né? O Pedro Abelardo, que era um renomado lógico, e que ele se apaixonou pela aluna dele, que ele estava sendo preceptora, a Heloísa. Essa estátua que tem ali é na cidade natal dele, em Le Palais, foi construída faz uns 6 anos, não faz tanto tempo assim. O Abelardo foi castrado, né, e tornou-se padre da ordem beneditina, um monge beneditino, inclusive se tornou abade do mosteiro dele, e a Heloísa também tomou o hábito beneditino de uma congregação feminina, né, ficou padre, ele ficou padre e ela ficou freira, né, parece até contando para os alunos, eles ficam, essa história existiu, assim, acho que é uma coisa meio Romeu e Julieta, né? Não, é uma história real, né, eles estão enterrados juntos lá no Père Lachaise, em Paris. Primeiramente, eles foram enterrados na abadia do Paráclito, que o Abelardo deu de presente para Heloísa. O Abelardo faleceu primeiro, depois a Heloísa pediu para ser enterrada junto. E eles trocaram cartas, né, durante o resto da vida dele. Depois que ele se tornou padre e ela se tornou freira, eles trocaram cartas. E essas cartas eu aproveitei para fazer um trabalho, né, em si. Porque hoje, quando a gente fala de cartas, né, as pessoas não trocam mais, né? Não sei, nem que vocês aí que nós que mantemos aí, temos relacionamentos, as pessoas elas fazem declarações no WhatsApp e isso se apaga, né? Tem aqui próximo, tem um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que ele é vivo ainda, ele tem 101 anos, e ele tem as cartas ainda que ele guardava da esposa e tal, e estava no fundo do baú, até cartas que ele mandou para uma ex-namorada, isso, né, década de 40, hoje você apaga, né, você tá com raiva da pessoa, você vai lá, bloqueia, apaga mensagens, tem essa opção no WhatsApp, né, então tudo com um clique pode se apagar. E eu convidei os meus alunos a produzir, a gente estava vendo teoria do conhecimento, e aí abordei a questão do Abelardo, do Sic et Non, e aí aproveitei para, não, vamos expressar nossos sentimentos através dessas cartas. Então, convidei eles a fazer as cartas, eu levei, inclusive, uma máquina de escrever lá para a escola, que tem umas imagens, né? Tirei o celular, vocês podem ver ali, né, que eles estão na imagem da esquerda, eles estão sem o celular, que a ideia é realmente eles, né, ter concentração para aquele momento, escrever uma carta de amor, né, para alguém que já se foi, para alguém que vai chegar, né, e aí eu levei a máquina de escrever, se alguém queria fazer uma carta assim bonita para entregar para alguém, né, daí na outra foto vocês podem ver que tem né, dois casais, né, eu tirei a foto bem certinho deles,
que aí eles estavam juntos escrevendo, né? E foi um momento muito bonito de fazer com que eles expressassem pelas letras, né, a próprio punho, a expressão do amor, né, que é algo que se perde, né, numa sociedade aí com tantas, esse mundo aí corriqueiro, a questão da escrita do amor é muito importante, né, para eles também reforçar isso. E aí, para concluir, né, falar do amor, eu concluo fazendo questionamentos, falar do amor é o mesmo que falar sobre o amor, né, nessa perspectiva? As reflexões filosóficas que nós temos sobre o amor se conectam com a realidade do amor que é vivida pelos estudantes ou ainda está muito, né, distante deles? Porque às vezes muitas, né, discussões que eles faziam antigamente, em outros tempos, às vezes podem achar muito, né, não, isso não tem nada a ver mais e tal. As experiências de amor, né, como eu falei dos filósofos, né, e muitas delas trágicas, né, um dia eu estava falando com um professor da universidade que talvez dos poucos filósofos que tiveram uma vida tranquila do amor, mesmo assim, o Abelardo e a Heloísa foram felizes, depois, né, ele foi castrado, então, quer dizer, sempre tem alguma coisa ali, talvez isso possa ter influenciado também na filosofia deles do amor. E como é que a gente pode falar de amor também de forma a pensá-lo criticamente? Porque quando a gente vai falar de amor, é uma coisa muito, né, sentimento, emoções e sua flora, e como pensá-lo de forma racional também, tá? E aqui, né, as referências, né, do que eu trabalhei nas histórias das calamidades do Abelardo, a Luc Ferry, a Revolução do Amor, né, que é uma ética que ele trabalha baseada no amor, Heloísa Abelardo, do Etienne Gilson, Banquete do Platão, aquele livro que eu recomendei ali para vocês, os grandes filósofos que trabalhavam do amor, e as correspondências de Abelardo e Heloísa, que também foram apresentadas para os alunos. Então, obrigado e fico aí para as considerações, questionamentos de vocês. Obrigado, Naor. Naor, algumas curiosidades, só para entender a tua proposta. É muito interessante essa capacidade de mesclar esses momentos mais de concentração com esses momentos mais de descontração que tu consegues fazer, né? E envolve os alunos e as alunas, porque muda o ambiente, muda, só mudar a disposição espacial das pessoas já cria um outro envolvimento, né? Me fala um pouquinho mais do projeto geral, porque se eu entendi esses dois momentos, eu não sei se você entendeu certo, eles são é o mesmo grupo que participou dos dois? Não, isso, não, foi o do Banquete do Platão foi o primeiro ano, e as cartas do Abelardo e Heloísa foi o segundo ano do ensino médio. Tá, e ocorreram mais ou menos o mesmo... Não, na verdade, esse das cartas do Abelardo e Heloísa foi agora, faz, né, foi essas semanas agora, e o do Banquete já faz mais ou menos uns 2 meses que nós nesse tivemos. mesmo ano. Isso, foi nesse mesmo ano já. Tá. É porque a pergunta era como tu disseste no começo, né, tem uma diversidade de maneiras de dizer o que é o amor, de falar do amor, um vocabulário distinto. E eu achei interessante que tu pegas dois momentos históricos distintos, onde são dois conceitos distintos, né? E eu queria saber, então, se tu estavas tentando passar essa concepção para eles também, de que há diferenças e quais seriam, né? A pergunta era se é um projeto maior de tratar esse tema, isso vai dando uma sequência, pelo que eu entendi, então são 2 anos distintos, né? Assim, na verdade, esses projetos, eles estão dentro, né, da organização escolar, e eu aproveitei para fazer, na verdade, a ideia era fazer um trabalho diferenciado dentro do conteúdo. O conteúdo, a gente estava trabalhando filosofia antiga, né, e aí aproveitei o banquete, aí tive a luz da ideia ali através da série, e o do Abelardo e da Heloísa é porque nós estávamos trabalhando teoria do conhecimento, e aí chegou na Idade Média, né, e um dos pontos que eu queria também trabalhar com eles, porque o Abelardo, ele trabalha a ideia de contradições, né?
do Siquetnon, e tinha esse aspecto biográfico da vida do Abelardo que eu achava interessante, que é a questão da Heloísa. E, por exemplo, quase a gente não ouve falar também da filosofia da Heloísa. A gente ouve falar dele, né? E uma filosofia da Heloísa, e ainda mais numa época assim, ó, é muito forte, assim, principalmente ali nas meninas, essa coisa do feminismo, para trabalhar, entendeu? Então, também apresentar para eles, né, as cartas, inclusive, eu levei as correspondências, né, do Abelardo e da Heloísa para trabalhar com eles, né, tiveram acesso, foi, assim, muito legal, porque elas têm um peso, assim, claro, é uma época que eles já estão monge, né, então tem muita religião aqui na carta, né, a entrega, o sacrifício, mas eles viram também nessa perspectiva, assim, poxa, eles conseguiram transformar o amor deles, que era um amor romântico, num amor sublime. E aí eu expliquei para eles que, na verdade, tem muito daquela questão, ainda ligada à teoria do conhecimento que a gente estava trabalhando, porque o Abelardo e a Heloísa se uniram pela inteligência, né? Um amor à filosofia, um amor a, né? Uma filosofia mesmo, propriamente dita, né? Um amor à sabedoria. E isso nunca, na verdade, deixou de existir com eles, esse amor ao conhecimento. Então, mostrar para eles também, e o objetivo até do Abelardo e da Heloísa, era mostrar para eles essa perspectiva que as pessoas que estão conosco também nos fazem crescer no conhecimento, porque o tema era a teoria do conhecimento, né? E aí eu aproveitei o gancho, não, vamos fazer um trabalho diferenciado e tal, né, que é a questão das cartas, como é que eles lidam com os sentimentos e tal, e aí fazer esse trabalho, assim, quer dizer, esse viés, assim, um pouco descontraído, né, porque tem temas que a gente sabe que são realmente muito pesados para trabalhar com os alunos no sentido teórico, né? A epistemologia é realmente uma temática densa para eles. Então, dar essa leveza através do amor é bom. E pegando um aspecto biográfico, claro, tem as suas nuances trágicas, também para eles é muito interessante. Não, obrigado. Realmente, o Siquetnon, com epistemologia medieval, é difícil, é bastante complexo, e é interessante essa maneira de fazer um corte transversal que acabou juntando os dois temas, né? Isso mesmo. Bom, para quem tiver mais alguma questão, a gente pode abrir mais um tempinho para questões, dúvidas, comentários. Daí a gente passa para a próxima fala. Só por curiosidade também, o Siquetnon foi decisão tua de introduzir? Foi foi minha, até, porque quase, a gente não ouve falar de Abelardo, quando fui aluno, não tive aula de Abelardo, né, e até quando eu comento com os outros professores, não falam muito sobre, então, não, porque a gente pula, né, epistemologia medieval, né, Agostinho, iluminação divina, daqui a pouco tá caindo lá em Tomás de Aquino, né, questões disputadas, que também é denso e tal, eu disse, não, vamos aproveitar ali o momento e introduzir com eles, né, até é legal, porque trabalha essa questão de numa época medieval, ter uma perspectiva de trabalhar uma dialética dos contrários, né, no sentido negativo, eles acham interessante, professor, mas não era só Deus, como é que o Abelardo dava uma aula que questionava dogmas e não sei o quê, né, e disse, não, gente, ele também foi condenado, entendeu? Então, aí foi uma decisão minha ali introduzir. É que é curioso, que é uma obra tão difícil e, enfim. E a recepção deles foi tranquilo, assim, legal. Pegamos, assim, pequenos trechos, né, para só falar, assim, quando era, né, de como que era o método, né, porque a ideia também era eles perceberem o método que falavam, né, porque, né, para a gente destrinchar uma obra dessa, né, seria complicado, mas, assim, para eles perceberem como é que era o método de conhecimento, né, dentro daquela linha ali do trivium, do quadrivium, que era aquele contexto, né, eles perceberem isso. Ótimo. Obrigado.